Fala pessoal, Sócia aqui e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como seria uma sociedade anarquista. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvida a respeito de como seria uma sociedade anarquista, então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com as minhas leituras, de acordo com as minhas conversas com outros compas, eu vou tentar esclarecer para vocês como seria, uma sociedade anarquista. Então, muito se fala de autogestão, cooperação, solidariedade, autonomia, mas eu vejo que muitas pessoas não conseguem visualizar com detalhes como seria essa sociedade. Até porque se a gente der muitos detalhes, a gente pode acabar caindo em idealismo. Então eu vou falar alguns princípios, e como seriam esses princípios na prática, aplicados na prática. E lembrando que nós anarquistas não somos idealistas, nós tentamos ser materialista o máximo possível, porque não é a teoria anarquista que vai ditar o que deve ser feito. Na verdade, é o contrário, é a teoria que se adapta à prática e não o contrário. Então, eu posso afirmar que eu só sou anarquista porque existem experiências práticas que provaram que conceitos como autogestão e essas coisas, elas foram muito bem sucedidas em diversos contextos aí na história da humanidade. Você teve até experiências de fato ditas anarquistas, como a CNT-FAI em 1936 na Espanha, a Makhnovitina na Ucrânia, enfim. Então, pessoal, eu vou esclarecer aqui para vocês essas questões. Eu acho que seria legal a gente começar falando um pouco da autogestão, Porque a autogestão é o principal pilar de uma sociedade anarquista. Mas a gente precisa entender o que é autogestão. Autogestão nada mais é do que um local que é gerido pelos seus próprios membros. Vamos supor, uma empresa, um bairro, uma rua, uma casa, um terreno, sei lá, qualquer lugar aí, seriam geridos pelos seus próprios membros. Então, como seria uma empresa numa sociedade anarquista? As empresas iriam existir? Não iam existir mais empresas? Bom, a começar que todas virariam cooperativas, ou se não a maioria, pelo menos. Porque, na verdade, quando a gente fala em cooperativa, as pessoas têm aquela visão de cooperativa de crédito ou cooperativa de materiais recicláveis, mas, na verdade, as cooperativas no anarquismo seriam diferentes. Até eu estava comentando isso na última live, que teve um cara que teve essa dúvida, Ele perguntou se iria existir empresas no anarquismo e ele até achou utópica a minha explicação, Porque eu falei que não seriam cooperativas iguais ao capitalismo. As cooperativas anarquistas elas seriam de fato geridas pelos seus próprios membros, pelos seus próprios funcionários, porque certas cooperativas, elas ainda têm presidente, tem ali uma hierarquia. Eu acho que a coisa mais próxima, assim, do que seria uma cooperativa que nós anarquistas falamos, seria a Flascon, que é uma empresa que é gerida pelos seus próprios trabalhadores, E, inclusive deve ter até um documentário aí sobre a Flascon. Eu não sei se tem no YouTube, mas caso tenha, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês assistirem. E basicamente é isso, Os próprios trabalhadores que gerem aquela empresa. Bom, se você acha isso utópico, vamos lá, vamos tentar visualizar melhor, Então, como que é uma empresa
no capitalismo? Uma empresa no capitalismo é uma empresa que é gerida pelos donos. Então, quem que é o dono? Vamos pegar aí uma sociedade, né? A sociedade, ela tem os sócios, né? Uma empresa que é uma sociedade, ela tem os sócios, que são donos dessa empresa. Que os sócios majoritários, né? Que você pode ter sócios majoritários, sócios controladores, né? Enfim. Aí, os sócios majoritários, eles seriam os donos da empresa, dessa empresa, e eles que vão ditar os rumos dessa empresa, digamos assim. E quando eles querem decidir o rumo da empresa, que a empresa vai tomar, o que que eles fazem? Eles fazem uma reunião. Então, eles se reúnem e falam, olha, gente, estamos aqui reunidos com os nossos 10 sócios, né, que regem essa empresa, e nós precisamos cumprir a meta tal até X data. E aí eles vão debater quais meios eles vão se utilizar para cumprir essa meta até X data. Uma cooperativa dentro do anarquismo seria como se todos os funcionários de uma empresa também fossem seus sócios majoritários e controladores dessa empresa. Então, ao invés de você se reunir com os seus 10 sócios, né, que controlam aquela empresa, e os funcionários dessa empresa trabalham para esses sócios, né, e vocês vão pagar os funcionários, meio que todo mundo seria sócio majoritário. Então, a gente quer decidir quais rumos a nossa cooperativa vai tomar. Então, todos os funcionários daquela empresa se reúnem, fazem uma reunião para decidir coletivamente qual é o melhor modo de se produzir as coisas, né? Quais as metas que devem ser cumpridas, né? Porque até no anarquismo vai ter as metas, vai ter as regras, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor das regras quando a gente for passar para a questão aí dos bairros e tudo, que eu também vou falar sobre isso. Então, gente, seria assim, né? E se mesmo assim você acha que é uma utopia e tal, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu vou dar um exemplo prático que não ocorreu numa empresa, mas ocorreu aqui no meu bairro, né? Porque tinha um pessoal querendo fazer uma associação de bairro e a gente chegou a fazer umas reuniões e meio que várias coisas, várias necessidades dos bairros eram decididas coletivamente. As pessoas até concordavam em muitas coisas que estava necessitando para o bairro. É claro que haveria discordâncias e assim, gente, discordância sempre vai ter, né? Mas a gente sempre tem que estar debatendo, tentando chegar num consenso. Ah, precisa instalar um ponto de ônibus em tal lugar. Precisa instalar lombada em tal lugar. Só que como nós ainda vivemos num sistema estatal, o pessoal do meu bairro levava essas demandas para a prefeitura. Então, às vezes a gente escolhia um representante, né, para levar essas questões para um vereador, para o prefeito, entrar em contato com o assessor do prefeito, enfim. Então, no sistema estatal, a gente tem que levar essas demandas para quem? Para os políticos. Agora, numa sociedade anarquista, né? Como seria? Então, imagine como se todo bairro também fosse autogerido, assim como as cooperativas. Só que eles serão autogeridos pelo povo que habita aquela localidade, aquela comunidade. Então, imagina que todo bairro teria a sua associação de bairro, né? Dando aqui um exemplo. É claro, gente, eu não estou falando aqui regras, não, tem que ser desse jeito, não. O segredo do anarquismo você tem que ver quais são as demandas e necessidades das pessoas. E você precisa fazer com que essas demandas e necessidades sejam atendidas. Hoje, no capitalismo, muitas demandas não são atendidas, né? Que a população tem não são atendidas. Então, a gente quer construir uma sociedade onde as demandas são atendidas, certo?
Mas dito isso, voltando à questão da autogestão nos bairros e nas comunidades. Bom, vamos lá. Então, você tem lá uma associação de bairro e essa associação de bairro vai ser composta ali, vai ter uma assembleia de todos os moradores ali para decidir as necessidades do bairro, as necessidades coletivas, certo? E, na verdade, isso não é tão utópico, porque, assim, existem vários lugares onde os seus membros se reúnem em assembleias, tem alguns centros religiosos, né, que fazem esse tipo de coisa. Então, se você parar para pensar, isso não é tão distante da realidade assim, né? Então, tem lugares que já se reúnem em assembleias para tomar as decisões para aquele local, para aquele lugar, né? É mais ou menos assim que funciona, gente. As pessoas, elas vão fazer reuniões para decidir as coisas, as necessidades coletivas. E aí tem gente que fala assim, mas aí os indivíduos não ficariam submetidos ao coletivo? Não. Por quê? Porque você tem que ter a sua liberdade individual também. Você tá entendendo? Só que a sua liberdade individual não pode prejudicar o coletivo. Então, por exemplo, você quer tocar violão na sua casa? Você pode fazer isso. Você tá entendendo? Agora, se você ligar o seu violão numa caixa de som e aumentar até o último, aí você não pode fazer isso. Por quê? Porque você vai estar atrapalhando o seu vizinho, você vai estar atrapalhando as pessoas ao seu redor. Entendeu? Tem pessoas idosas, tem crianças, tem bebês que precisam dormir, gestante, pessoas vulneráveis que podem estar ao seu redor e você está fazendo um som alto, prejudicando o tímpano dos cães, entendeu? Agora, você tocar um violão aí nas quatro paredes do seu quarto, sem ninguém tá ouvindo, assim, tudo bem. Você até pode tocar para a comunidade, né? Fazer uma apresentação para a comunidade, você pode fazer isso. Só que você tem que falar com a comunidade, já que isso seria de interesse da comunidade, para ver se as pessoas aceitam que você faça um show ou não, né? Se apresente ou não, né? Porque se engana quem acha que no anarquismo não vai haver regras, né? Quem acha que anarquismo é caos, é desordem, gente, não vai ser assim, né? O anarquismo, ele tem regras, com a diferença de que as regras, elas são decididas pela comunidade, pelas pessoas de um local, de um bairro, de uma comunidade. Então, seria desse jeito. Então, no capitalismo, uma associação de bairro leva suas demandas para os vereadores, para o prefeito, e eles são responsáveis por realizar as tarefas, por realizar as demandas do povo. É claro que nem sempre dá para fazer, e, enfim, a gente sabe como é o nosso sistema, né? Numa sociedade anarquista, essas ações seriam realizadas pelas próprias pessoas que estão ali na comunidade. Então, as pessoas da comunidade iriam servir a própria comunidade. As pessoas iriam servir umas às outras, né, em pé de igualdade. Então, o que acontece? O nosso bairro precisa construir uma escola, mas ninguém daquele bairro sabe construir uma escola. Então, a gente precisa de pedreiros para construírem uma escola, né? E como que a gente vai conseguir esses pedreiros? Então, a comunidade vai se mobilizar para conseguir pedreiros, tá? Aí, a questão do trabalho. Como seria o trabalho no anarquismo? Bom, para falar de trabalho, a gente tem que falar em questões econômicas. Então, por exemplo,
esses trabalhadores, eles iriam receber salário? Não sei, pode ser que sim. Se fosse uma economia mutualista, por exemplo, eles poderiam receber um salário. Porque aí, a questão de economia anarquista, cada vertente do anarquismo vai ter uma visão diferente de como seria a economia anarquista, numa sociedade anarquista. Então, por exemplo, você tem os anarcocomunistas que defendem a abolição do dinheiro. Aí você tem os mutualistas que defendem a existência da moeda de troca, ou seja, o dinheiro ele ia continuar existindo, porém num sistema não capitalista. Por quê? Porque moeda de troca, gente, não é capitalismo, né? O capitalismo ele não se limita somente na moeda de troca. O capitalismo, ele é um modo de produção complexo baseado na propriedade privada dos meios de produção e na exploração da classe trabalhadora pela burguesia. Isso é capitalismo. Agora, a moeda de troca em si, ela existe no capitalismo? Sim, ela existe no capitalismo. Porém, você pode ter uma sociedade, segundo os mutualistas, onde você tem uma moeda de troca, só que com um modo de produção não capitalista. Ou seja, não vai ser um modo de produção visando o lucro. Vai ser um modo de produção visando as necessidades das pessoas. Por quê? Porque aí você já não teria mais a burguesia. Aí, os anarcocomunistas, né, e outras vertentes criticam os mutualistas porque eles falam assim, ah, beleza, não vai ter burguesia, mas vai ter moeda de troca, mas o que a gente vai fazer, por exemplo, para evitar o acúmulo de capital na sociedade mutualista? Então, os anarquistas têm críticas aos próprios anarquistas, né? Anarquistas de uma vertente têm críticas aos anarquistas de uma outra vertente, né? E aí, teve uma vez que eu estava conversando com um mutualista, inclusive, tem até em live isso daí. Eu vou até deixar um trecho, o link na descrição da live, para vocês darem uma olhada nessa questão do acúmulo de capital numa sociedade mutualista, né? Então, o anarcocomunista vai questionar o mutualista, tipo assim, pô, cara, se a gente vai construir uma sociedade onde ainda há moeda de troca, né? Como que a gente vai evitar o acúmulo de capital? E aí, né, o que o mutualista ele vai falar, né? Ele vai falar que o problema do acúmulo de capital não é da moeda em si, né? Não é da moeda de troca. Porque, como eu falei, você pode ter moeda de troca num sistema não capitalista. O problema do acúmulo de capital é da propriedade privada. Então, a partir do momento em que a propriedade privada é abolida e a gente se utiliza de um sistema de posse e ocupação, né, que é um sistema mutualista, né, muito pregado pelos mutualistas, segundo eles, não haveria acúmulo de capital. Você está entendendo? Mas, para vocês entenderem melhor essa questão, eu vou deixar o trecho da live aí no link da descrição e vocês dão uma olhada lá, que é muito melhor um mutualista explicando sobre isso do que eu, né? Agora, por exemplo, você pega a Guerra Civil Espanhola, que ocorreu em 1936, onde os anarquistas, eles tinham diversas áreas de atuação. Uma das cidades em que os anarquistas atuavam era Barcelona. Então, todas as cidades que os anarquistas iam tomando, né, ou seja, libertando, né, ali na Espanha, eles implantavam uma autogestão. Agora, a revolução anarquista lá na Espanha durante a Guerra Civil pode ser considerada, né, e é considerada por muitos,
como uma experiência anarco-comunista e também anarco-sindicalista, porque eles também tinham a questão dos sindicatos. Porém, por mais que os anarco-comunistas falem da abolição do dinheiro, tinha algumas partes ali da Espanha anarquista que fizeram a sua própria moeda de troca da comunidade. Aí você tinha regiões que aboliu de uma vez por todas, né? Aboliu por completo o dinheiro. Então você tinha regiões que não utilizavam dinheiro. E você tinha regiões que se utilizavam de vales. Agora, qual que é a questão do anarquismo? Então, por exemplo, rola uma revolução. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer numa revolução é suprir as necessidades básicas. Então, todo mundo que não tem moradia vai passar a ter moradia. Então, todos que estão sem teto vão ocupar prédios abandonados, casas abandonadas, quem sabe até fazer uma reforma. Todo mundo que está passando fome vai ter que ter alimento, então vai ter que ocupar os campos para plantar alimento para as pessoas. Então, todas essas questões das necessidades básicas, a gente precisa pensar como que a gente vai fazer para suprir as necessidades básicas das pessoas de cada região. Então, olha, a gente pode mapear, né? Então, olha, nessa região tem pessoa passando fome, tem pessoa sem moradia. Então, como que a gente vai fazer para dar alimento para essas pessoas, para dar moradia para essas pessoas? Todo mundo vai ter que ter energia, água, moradia, internet, porque até hoje em dia a internet acabou se tornando uma necessidade básica, né? A maioria das coisas que a gente faz hoje em dia é pela internet, né? Então, pessoal, supridas as necessidades básicas, aí a gente vai para os desejos secundários, né? Então, por exemplo, você tá com a sua casa, com a sua cama, né? Um lugar para dormir, comida, água, energia, internet. Pronto. Supridas as necessidades básicas, a gente tem que ver a questão dos desejos secundários. Então, beleza, eu tô com as minhas necessidades básicas supridas, tô com alimento, tô com casa, moradia e tal. E agora, eu quero um console de videogame. Aí você vai ter que trabalhar para ter esse console de videogame. Você tá entendendo? Porque, na verdade, assim, no começo, né, pelo menos aí nos primeiros anos de uma revolução anarquista, a gente precisa ver modos de dar um incentivo para que as pessoas trabalhem, certo? Aí você fala assim, né, os mutualistas, os mutualistas têm ainda, né, essa questão enfim, da moeda de troca, né, você pagar um salário para os trabalhadores, enfim. Alguns anarcocomunistas defendem a questão dos vales, né? Então, a pessoa vai trabalhar, então, o que você quer? Você quer um console de videogame. Tá, se você trabalhar fazendo essa tarefa aqui, você recebe um vale para adquirir um console de videogame. Um exemplo. Entendeu? Dizem que regiões lá da Espanha durante a Guerra Civil, onde os anarquistas estavam atuando, aboliu completamente o dinheiro. Agora, eu não consigo visualizar, né, uma sociedade que conseguiu abolir completamente o dinheiro, né, enfim. Eu, como anarquista, eu tenho mais ou menos uma visão de vale, né, um sistema de vale, ou a questão da economia solidária, né. Tem muitos anarquistas que defendem a questão da economia solidária, que seria uma economia mais coletivizada, né? Enfim, uma economia voltada para o suprimento das necessidades, né? Agora, essa questão do incentivo, a gente não precisa se preocupar muito, porque eu imagino que numa sociedade anarquista,
as pessoas trabalhariam com aquilo que elas gostariam de trabalhar, certo? Só que ainda haveria os trabalhos necessários, os trabalhos que precisam ser feitos, né? Então, por exemplo, você precisa limpar um bueiro, por exemplo. Caso esse bueiro esteja obstruído. Porra, mas eu não quero limpar bueiro, eu quero trabalhar, sei lá, compondo música. Mas, porra, o bueiro à frente da minha casa tá sujo, alguém vai ter que limpar, né? Mas ninguém quer limpar. Bom, mas se ninguém quer limpar e tem que limpar, então aí a gente vai ter que ver de dar algum incentivo para que essas pessoas limpem o bueiro, né? Por exemplo. Agora, como que vai ser esse incentivo? As pessoas vão receber um tipo de salário, as pessoas vão receber vales, as pessoas, enfim, vão receber alguma coisa em troca. Então, são questões para a gente pensar, né? De como que seria essa economia anarquista, né? Porque, na verdade, cada vertente do anarquismo tem uma visão econômica diferente, né? Eu dei pontos de vista diferentes aqui de pessoas com que eu já conversei com mutualista, com anarcocomunista, mas é mais para mostrar para vocês que cada vertente tem uma visão diferente de como seria uma sociedade anarquista, né? Por exemplo, os anarcossindicalistas, eles têm uma visão de que a sociedade deveria ser organizada através de sindicatos. Mas eu não me aprofundei muito, né, nessa questão do anarcossindicalismo, mas eu não sei se a experiência que nós tivemos na Espanha nos anos 30 pode ser considerada uma experiência anarcossindicalista, porque eles também tinham lá os sindicatos e tudo. E lembrando que quando a gente fala de sindicato no anarquismo, a gente não está falando do sindicato que a gente tem hoje no capitalismo, não. Ia ser uma coisa totalmente descentralizada, né? Uma coisa não hierárquica. Seria uma autogestão dos trabalhadores, né? Daquele sindicato, como a gente já havia falado sobre autogestão. Então, gente, é isso, né? Assim, e não dá pra gente entrar em detalhes de como seria uma sociedade anarquista, porque a gente pode acabar caindo em idealismo. Só que nós anarquistas entendemos que o modo de organização na autogestão, um modo de organização horizontalizado, onde todos têm participação e têm voz, é um sistema muito mais justo do que um sistema hierárquico e totalmente competitivo, baseado no lucro e não nas necessidades, como é o sistema capitalista, né? Então, um sistema cooperativo, para nós anarquistas, é muito mais justo do que um sistema competitivo como é o capitalismo. Você está entendendo? Agora, a maneira de organizar essa sociedade cooperativa numa autogestão, eu, como anarquista, eu consigo apenas conceber a ideia de que as autonomias, elas têm que ser locais. Então, as necessidades do bairro, as necessidades da rua. Então, eu, como anarquista, eu tenho uma visão muito particular, né, que eu não sei se os outros compas concordam comigo, mas eu imagino que, por exemplo, numa sociedade anarquista, todo bairro, sem falta alguma, tem que ter uma escola, tem que ter um posto de saúde, tem que ter um hospital. Porque aí você não precisa viajar quilômetros e quilômetros para ir num hospital, por exemplo, para levar o seu filho na escola. Você está entendendo? Se você atravessar a rua da sua casa, você já está num posto de saúde. Você já está numa escola. Entendeu? Se você for na esquina, já tem uma padaria. Você está entendendo? Então,
eu tenho essa visão de que as localidades, elas precisam ter o máximo de autonomia possível. É claro que, assim, autonomia completa é utopia, tá, gente? Nem os países, né, que são os países que têm a sua soberania nacional, nem os próprios países não são completamente autônomos. Porque se eles fossem completamente autônomos, eles não precisariam, por exemplo, fazer acordos comerciais com outros países. Os países só fazem acordos comerciais, importa, exporta, porque eles não são totalmente autônomos. E numa sociedade anarquista, as comunas, né, elas também não seriam totalmente autônomas. Mas elas teriam que se chegar num nível de autonomia o máximo possível. As pessoas daquela localidade, elas precisariam ter acesso ao máximo de coisas possível naquela localidade. Agora, por exemplo, uma comunidade, uma comuna tem plantação de milho e a outra tem plantação de cacau. Você tá entendendo? Só que a comunidade que planta milho não planta cacau porque não tem espaço para plantar cacau. Aí, cabe à comunidade, né, a comuna, fazer um acordo com a outra comuna, né, olha, eu preciso, né, de cacau. Agora, de que forma se daria esse acordo entre as comunas? Então, por exemplo, quando as necessidades coletivas da comunidade diz respeito àquela comunidade internamente, o que a comunidade faz? Ela se reúne numa assembleia e essa assembleia, com todos os membros daquela comunidade, eles vão decidir as necessidades coletivas daquela comunidade. Certo? Certo. Agora, quando precisar se relacionar com uma outra comuna, uma outra comunidade, como que a gente vai fazer? As assembleias, elas podem escolher um porta-voz, né? E aí a gente já entra num conceito mais federativo, né? Porque nós anarquistas, nós também tem esse conceito de federação, né? Só que a federação anarquista também é diferente da federação republicana, por exemplo. Até se eu não me engano, né, esse conceito de federação vem lá do Proudhon, né, se eu não me engano, mas eu tenho que dar uma estudada melhor. Então, o que acontece? A Assembleia, ela pode escolher um porta-voz, ela pode decidir, né, falar assim, olha, nós estamos precisando de cacau para fazer chocolate. Só que quem tem cacau é a outra comunidade e a gente precisa entrar em contato com eles. Então, quem que vai ser o nosso porta-voz? Ah, o fulano. Aí, beleza. E o fulano vai lá na outra comunidade, chega lá e fala, olha, a minha comunidade tá precisando de cacau. A gente pode dar alguma coisa em troca para vocês, que vocês necessitem, né? Pra gente ter o cacau, né? Claro, gente, assim, eu tô dando um exemplo. Eu não tô falando que vai ser exatamente assim, desse jeito, que tem que ser desse jeito, não. É que nem eu falei, a gente só vai saber como vai ser quando a gente colocar o negócio ali na prática, né? Porque, por mais que você tenha experiências anarquistas na história e aí ao redor do mundo, né? Você tem, por exemplo, Rojava, que, assim, não é bem anarquista, mas é confederalista democrática, que está mais ou menos ali dentro de um espectro libertário e que as suas ideias ali foram inspiradas no anarquista, né? Estadunidense, que é o Murray Bootkin, né? Você tem, enfim, a Makhnovitina, você tem a Guerra Civil Espanhola, né? Que os anarquistas também se organizaram. Então, por mais que você tenha experiências libertárias ao redor do mundo, a experiência que for ocorrer, por exemplo, no Brasil, vai ser a experiência do Brasil.
E essa experiência vai ter que se adaptar à cultura do Brasil, vai ter que se adaptar à cultura da localidade em que aquela experiência está inserida. Você está entendendo? Agora, eu dou esses exemplos para as pessoas tentarem visualizar melhor na cabeça delas de como poderia ser, né? Eu não estou falando que, tem que ser exatamente não, né? Que nem eu falei, o segredo do anarquismo é a gente ver as demandas das pessoas, as necessidades das pessoas, né? Nós anarquistas, nós não queremos obrigar ninguém a nada. O que a gente faz é expor as nossas ideias para as pessoas para falar, olha, você não acha que se a gente se organizar dessa forma, você não acha que é uma forma muito mais justa, onde todos têm voz, onde todos possam falar, onde todos possam ter as suas demandas atendidas, né? Então, o que a gente faz é expor as nossas ideias, né, para as pessoas, né? Mas a gente não quer obrigar ninguém a nada. A gente não vai chegar na revolução e falar, não, tem que ser desse jeito, assim, assim. Não, entendeu? Agora, o que não pode? O que não pode porque, assim, tem coisa no anarquismo que não vai poder fazer. E uma das coisas que você não vai poder fazer é, por exemplo, você não vai poder criar uma empresa e explorar os seus trabalhadores. Por exemplo, você não vai poder ser capitalista no anarquismo, por exemplo. Você não vai poder ser um burguês, entendeu? Você vai ter que trabalhar da mesma forma que todo mundo trabalha, né? Lado a lado de todos os funcionários de uma cooperativa, e você vai se reunir com todo mundo para todos em conjunto, todos em coletivo, decidir os rumos que aquela cooperativa vai tomar, né? Então é isso. Aí tem muitos anarquistas que falam a questão dos conselhos, né? Os conselhos que você vai eleger, os porta-vozes e não sei o que lá. Mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar preso a conceitos antigos, né? Porque muitos dos autores mais famosos do anarquismo, eles são do século XIX, né? O século XX, século XIX, né? A primeira metade do século XX também, né? Agora, como seria o anarquismo hoje em dia? Por exemplo, a questão dos conselhos. Hoje em dia, talvez nem seja tão necessário formar conselhos. Por quê? Porque hoje em dia nós temos uma tecnologia chamada internet. Então, por exemplo, eu falei dessa relação intercomunas. Agora, uma relação intercomunas hoje em dia poderia ser muito bem realizada, por exemplo, pela internet. A gente pode fazer, sei lá, um hangout, uma call de vídeo, uma call de áudio, enfim, grupo no WhatsApp, sei lá, entendeu? A gente tem que ver algum modo de se organizar para se relacionar entre todas as comunas. Agora, por que as autonomias locais? Por que elas têm que ser locais, as autonomias? Porque eu, como anarquista, eu não vejo outra possibilidade de aplicar a autogestão, né? Esse modelo mais justo que a gente almeja, se não for nas localidades. Por quê? Porque quanto mais pessoas você tiver que gerir ali, né? Você tiver que administrar no maior território possível, né? E quanto maior for esse território onde essas pessoas vão estar, mais centralizado terá que ser esse poder. Por quê? Porque imagina aí que você tem que administrar um território autônomo com milhões de pessoas. Pegando o exemplo do Brasil. O Brasil tem hoje o quê? Umas 200 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Aí você tem lá o presidente da República, você tem o Congresso, para administrar, né, reger a vida de todas essas 200 milhões de pessoas num território enorme que é o Brasil.
como que você vai reunir 200 milhões de pessoas numa assembleia, por exemplo? Não dá. Então, você pega um número relativamente pequeno de pessoas que habitam uma determinada região e essas pessoas vão se reunir num lugar para decidir as suas demandas. Agora, uma coisa que eu queria falar também é a questão da liberdade individual que eu falei lá atrás, mas ainda pegando o exemplo do violão, né? Eu dei um exemplo, né, que o indivíduo não pode prejudicar o coletivo. Agora, e se for o contrário, né? E quando o coletivo prejudica o indivíduo, né? Como que faz? Então, você quer ter um violão? Isso não diz respeito à coletividade, não diz respeito à comunidade, porque é um desejo individual seu, certo? O coletivo pode até, de uma certa maneira, te ajudar a adquirir esse violão. Agora, que nem eu falei, você quer ter um violão? Você vai ter que trabalhar. Não é porque o anarquismo não é tipo, ninguém vai... Não. Você ainda vai ter que ter uma espécie de incentivo para que as pessoas continuem trabalhando. Agora, por exemplo, e se a coletividade decide que na comunidade vai ser proibido violão? Então, ninguém pode ter violão. E você é a única pessoa que discorda disso. Aí o que você vai fazer? As pessoas vão te punir por isso? Não. Você pode pegar, sair daquela comunidade e ir para uma outra comunidade que aceita violão, por exemplo. Você tá entendendo? E também a questão da moral das pessoas. Gente, não é assim. Vai rolar revolução, um dia depois da revolução todo mundo tá bonzinho, todo mundo tá vivendo em harmonia. Não. Vai rolar revolução, as pessoas ainda vão carregar a mesma moral que elas carregam num sistema capitalista. É claro que o sistema capitalista, ele agrava muitas coisas. Entre essas coisas, o senso de individualismo que permeia, né, as pessoas, né, que há dentro das pessoas, né, que permeia, eu quis dizer assim, que permeia a nossa sociedade, né, mas que está dentro das pessoas. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais individualistas, né, dentro ali das suas bolhas e tal, né, sempre querendo o seu e tal. E o capitalismo, ele reforça muito isso. A partir do momento em que, por exemplo, você tem uma sociedade descentralizada, cooperativista e horizontalizada, baseada na autogestão, nas coletividades, meio que esse senso individualista, ele tende aos poucos ir se acabando. Você tá entendendo? Agora, por exemplo, não é porque rolou a revolução que vai deixar de existir assassino, psicopata, criminosos. E aí tem uma questão, né, que tem alguns anarquistas, né, aliás, muitos anarquistas defendem a abolição das prisões, né, porque eles afirmam que você tem que ir na raiz do problema para que não exista mais crimes na sociedade. Então, por exemplo, um psicopata, né, precisaria receber aí um tratamento desde a infância para ver se aquela criança tem ou não tendências psicopatas e evitar que esse indivíduo cresça e se torne, né, um psicopata. Aí tem medidas de terapias, né, terapias psicológicas e tal. Então eu já vi, né, alguns compas afirmando isso, né, que você precisa ir na raiz dos problemas para que os crimes sejam amenizados o máximo possível. Então, por exemplo, feminicídio, né? O cara que mata, o cara briga com a namorada, mata a namorada. Por que isso? Porque a nossa sociedade ainda é muito machista. Então, crime de estupro, né? O crime de estupro, ele só existe também, né? Porque a nossa sociedade é muito machista. A partir do momento em que você constrói uma sociedade onde há uma equidade entre homens e mulheres, onde todos têm participação e voz nas decisões
e cria uma sociedade inclusiva, meio que todas essas noções, elas vão se acabando, né? Agora, eu já vi anarquista que defende ainda a existência de prisões, pelo menos nos estágios iniciais de uma revolução, né? Então, o cara vai lá, assassina uma pessoa, ele tem que ser preso. Então, eu já vi anarquista defendendo prisão também. E eu tô expondo essas questões, né, porque muitas pessoas perguntam como seria uma sociedade anarquista, e eu tô falando nesse vídeo vários pontos de vista diferentes para mostrar, né, que os anarquistas, eles têm pontos de vista diferentes a respeito de várias questões, né? Tem aqueles que defendem moeda de troca e tem aqueles que defendem a abolição do dinheiro. Tem aqueles que defendem economia solidária. Tem aqueles que defendem o sistema de vales. Tem aqueles que defendem a abolição da prisão. Tem aqueles que defendem a existência das prisões. Tem aqueles que defendem o sistema de reintegração social. Então, olha, precisa existir as prisões, mas essas prisões têm que fazer um trabalho para que reintegre esse indivíduo na sociedade, para que ele deixe de ser um criminoso. Então, tem várias questões, né, que os anarquistas têm visões diferentes. Então, gente, eu não posso afirmar com certeza, por exemplo, que, no anarquismo vai existir prisões. Cara, eu não sei. Não vai depender do modelo, vai depender do que as pessoas querem, entendeu? Vai depender como que vai funcionar, por exemplo, né? Então, assim, o cara vai lá e matou uma pessoa no anarquismo, né? Numa sociedade anárquica. O que a gente vai fazer com esse cara, né? Ele é um cara, por exemplo, ele é um psicopata, ele não pode conviver em sociedade. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai prender ele? A gente vai banir ele da nossa comunidade? Mas aí ele pode fazer mal para alguém em outra comunidade. Você tá entendendo? Ou senão a gente vai criar um projeto aqui de fazer terapia com as pessoas desde quando elas são crianças, para que elas não venham a se tornar psicopatas, né? E aí, gente, entra uma questão também da educação, né? Quando a gente fala da educação dentro do anarquismo. Eu conheço anarquistas que são professores, professoras, né? E eles sempre reforçam essa questão da educação, né? Que a educação pode salvar vidas. Só que, no pós-revolução, né? Assim, a revolução aconteceu há pouco tempo. Cara, você ainda vai ter assassinos, vai ter psicopatas, vai ter pessoas ainda com uma mentalidade muito hierarquizada. Então vai ter pessoas que vão passar a perna nos outros, pessoas que vão querer se sentir superiores aos outros. Você ainda vai ter esses tipos de pessoas. Aí, a gente precisa focar em quem? A gente precisa focar na educação das crianças, na educação das novas gerações. Então, a gente precisa falar assim, olha, criançada, a gente tá aqui nessa sociedade e tal, né? Então, você, por exemplo, a questão da equidade entre homens e mulheres, por exemplo, né? Então, você vai ensinar para a criança que ela, né, para um menino, que ele não pode destratar uma menina, que ele tem que respeitar a coleguinha, que ele precisa incluir a coleguinha nos seus projetos ali, né? Que o homem não é melhor do que a mulher. E com a educação, né, com esse exemplo que eu dei, você pode evitar, por exemplo, que o feminicídio aconteça nas próximas gerações, por exemplo. Agora, um exemplo que, assim, não é nem um exemplo anarquista, mas você pega, por exemplo, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, também tem ali Holanda, né? Enfim, esses países,
eles têm um nível de educação muito alto, né? E você tem violência mínima. Agora, vamos pegar uma experiência que muitos anarquistas reivindicam. Rojava. Uma vez eu estava lendo um livro sobre Rojava. Se eu não me engano, parece que tem um trecho lá que estava falando que a criminalidade em Rojava vem diminuindo cada vez mais, né? Mas por que isso? Você imagina que ali, Oriente Médio, você tem uma sociedade completamente machista. Você tá entendendo? Aí, com a revolução das mulheres curdas, né, as mulheres na linha de frente, defendendo seus direitos e tudo, essa visão machista ali dentro, né, de Rojava tem diminuído pra caramba. E com as pessoas tendo acesso à educação, tendo acesso às necessidades básicas, ficando de boa com a vida, né? Enfim. Gente, não tem por que existir criminalidade, entendeu? É só você pegar, não precisa nem ser exemplo anarquista, é só você pegar os países nórdicos, né? Aí você fala assim, mas se os países nórdicos, eles são tão perfeitos assim, né? Por que diabos, então, você é anarquista? Por que você não defende o modelo dos países nórdicos? Mas é o que eu falo, gente. Os países europeus, eles exploraram o mundo inteiro, colonizaram o mundo inteiro, agora eles podem ficar de boa, né? Esse vídeo quase deu uma live, né? Porque 1 hora de vídeo. Então é isso, gente. Eu acho que deu aí para ter uma noção, né? De como seria uma sociedade anarquista, né? Eu tentei ser aí o mais detalhado possível na questão dos princípios e práticas que a gente defende. Claro que eu também não tentei me aprofundar muito nos detalhes, porque é que nem eu falei. Se a gente se aprofundar muito, a gente pode correr o risco de cair em idealismo, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Mas, como vocês puderam ver, pessoal, o anarquismo, ele não é uma coisa só. Você pega o exemplo do marxismo-leninismo, por exemplo. Eles defendem muito um padrão, assim, de coisas, né? Já o anarquismo não, o anarquismo ele é muito variado e muito diversificado, né? Tem também, eu esqueci de falar da vertente dos anarcopacifistas, né? Porque a maioria dos anarquistas defendem uma revolução, né? Só que os anarcopacifistas, eles não são a favor de violência, eles acham que a sociedade anarquista deve vir de uma maneira pacífica, né? Isso sim eu acho utópico, né? Porque nenhum sistema foi implantado de maneira pacífica. Até a nossa república que nós vivemos não foi implantada de uma maneira pacífica, né? Você teve aí a Revolução Francesa, né? Por exemplo, né? Enfim. Então, gente, é uma questão bem complexa, né? É bem complicada essa questão. Mas tá aí, pessoal, tá aí o vídeo, desculpa aí o vídeo ser grande, eu até pensei em fazer uma live falando sobre esse assunto, mas eu me senti mais seguro de fazer um vídeo mesmo, porque assim eu posso voltar, posso editar, posso falar, não, essa parte não tá boa, não, aqui eu não expliquei muito bem, entendeu? Mas é isso, gente, esse vídeo foi para mostrar que, assim, muitos daqueles que têm dúvida de como seria uma sociedade anarquista, por exemplo, não dá para afirmar com certeza como seria, porque anarquistas vão defender vertentes diferentes e pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, que nem eu falei, a questão econômica. Gente, se a gente tiver uma revolução anarco-comunista no Brasil, muito provavelmente eles vão dar o jeito ou de usar o sistema de vales ou abolir o dinheiro, por exemplo. Se a gente tiver uma revolução de caráter mutualista, as moedas de troca, elas ainda vão existir, porém num sistema que não é capitalista, por exemplo. E aí vocês podem me perguntar, né? Sócia, mas qual vertente anarquista você segue, então? Então, gente, eu me considero um anarquista sem adjetivos.
Porque, na verdade, eu acho que qualquer vertente anarquista, ela tem os seus pontos positivos. E, na verdade, gente, qualquer coisa, qualquer vertente anarquista aí, seja qualquer revolução anarquista que a gente tiver, se for uma revolução mutualista, se for uma revolução anarco-comunista, enfim, qualquer tipo de revolução libertária que a gente tiver, pra mim vai tá bom, porque, assim, qualquer revolução anarquista de qualquer vertente é melhor do que esse sistema que a gente vive, sistema capitalista, onde gera desigualdades, entendeu? E basicamente é isso, né? Você pode até estar pensando, mas será que essas coisas dão certo mesmo e tal? Cara, tudo bem, assim, sabe, se você quiser se contentar em ralar de trabalhar para ganhar um salário mínimo, ou você continuar desempregado porque a inflação tá nas alturas, a inflação tá comendo o poder de compra aí, adoidado aí, e os bilionários estão acumulando cada vez mais riqueza, enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres, né? Como eu já diria aí uma música aí que um monte de gente conhece, né? Que o de cima sobe e o de baixo desce. Então, gente, esse sistema, ele vai acabar com o nosso mundo, porque o capitalismo, ele precisa produzir mais e mais e mais, e ele precisa explorar cada vez mais as pessoas. E ele precisa tirar todo e qualquer direito o máximo possível das pessoas. E eu vejo, gente, que o anarquismo, ele é a única possibilidade, assim, a única saída, entendeu? Da gente construir uma sociedade mais justa, mais cooperativa, mais solidária e mais igualitária, né? Eu não gosto de usar o termo igualdade, eu prefiro usar o termo equidade, tá, pessoal? Então é isso, gente. Eu não posso afirmar, a sociedade anarquista vai ser assim, vai ser assado. Gente, vai depender do modelo de revolução que a gente tiver, entendeu? Assim, existem vários modelos econômicos diferentes que os anarquistas defendem. E assim, gente, eu queria muito, assim, que as pessoas estivessem discutindo qual seria o melhor modelo econômico anarquista. Se a gente teria uma economia mutualista ou teria uma economia anarco-comunista, por exemplo. Mas a gente está tendo que discutir se as praias vão ser privatizadas ou não, se as escolas vão ser privatizadas ou não. E, de novo, gente, organize-se, pelo amor de Deus, organize-se, procura uma organização libertária, uma organização anarquista, se una aí com outros compas, com outros anarquistas, reúne o pessoal aí do seu bairro para reivindicar demandas, reivindicar as suas necessidades. Mais do que nunca, o processo de construção libertária, ou a chamada fase de construção libertária, se faz necessária. A gente tem que buscar cada vez mais construir as autonomias locais, de bairros, de ruas, de comunidades. A gente tem que buscar cada vez mais construir assembleias locais para reivindicar demandas. Porque, gente, caso algum dia role uma revolução, a sociedade já estaria preparada para essa forma de organização. Por quê? Para não virar um caos depois. Não adianta nada rolar a revolução e as pessoas estarem perdidas sem saber o que fazer. Não. A gente tem que começar a propor as coisas, né, para a nossa comunidade, para as pessoas ao nosso redor, né? Sugerir modos de organização mais horizontalizados, né, mais justos, formar associações de bairro, associações de trabalho, para reivindicar demandas de trabalho, necessidade dos trabalhadores, necessidades de habitantes de alguma comunidade, de alguma localidade. O processo de construção libertária é um processo que precisa começar desde já na sociedade capitalista mesmo, para depois, caso algum dia role uma revolução, as pessoas já estão preparadas para esse
modo de organização. Você tá entendendo? Então, gente, é importante que a gente se mobilize em movimentos, em manifestações, em ocupações. É importante que a gente se organize em coletivos, em associações, seja no seu bairro, no seu trabalho, em qualquer lugar. Então, gente, organize-se, tá bom? Porque se organizar direitinho, todo mundo revoluciona, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas, deixem aí nos comentários. E espero ter esclarecido algumas dúvidas aí do pessoal de como seria uma sociedade anarquista. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E dúvidas, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo, a próxima live, o próximo conteúdo. E fui!